pessoal, eu sou a Karina e este é o podcast Vidas Inversas e Anônimas. Primeiro episódio aqui desse quadro de Vidas Anônimas. Recebemos algumas histórias e resolvemos contar primeiro a história da Ana, que já é um nome fictício, que nós escolhemos para essa história, porque nós achamos muito legal a história e uma reviravolta grande e uma história muito comum também, que nós escutamos tanto de que relacionamentos abusivos, pessoal. Tomem cuidado com esse tipo de relacionamento. Ela abriu pra gente muitos detalhes aqui do que aconteceu com ela, foi muito traumático. Hoje ela já passou dessa situação, né? Por isso que ela conseguiu invertê-la. Mas ela resolveu dividir aqui até para não acontecer com outras pessoas também, tá? Então vamos lá contar essa história da Ana, uma mulher forte e resiliente, tá? E o outro personagem dessa história é o Lucas, um homem aparentemente gentil e calmo, mas de caráter duvidoso. Então vamos contar essa historinha aqui pra vocês. E nós vamos contar sempre essas histórias do Vidas Anônimas em formato de fofoca, de conversa mesmo, assim, como se eu estivesse contando esse babado pra vocês, tá? Pra mudar um pouco o formato do nosso podcast principal. Então vamos lá, né, gente? Tudo começou quando a Ana e o Lucas se separaram dos relacionamentos anteriores. Então eles estavam recém-solteiros, mas eles já se conheciam há alguns anos porque eles frequentavam aulas de dança, né? Então eles tinham ali, já se conheciam, já sabiam quem era quem, mas não tinham ainda tido nenhum tipo de relação. E tinham admiração um pelo outro, mas cada um no seu quadrado. A Ana tinha acabado de sair de um relacionamento extremamente conturbado também, problemático, um cara agressivo, ele era perturbado, ele quebrava as coisas, então assim, o cara já não era muito normal, ela já estava bem mal por ter saído desse relacionamento com esse cara, né? E ele agia assim com a mãe dele, com os irmãos, com a família. Ela ficou pouco mais de um ano com ele e acho que nem chegou a durar um ano inteiro e terminou, né? Porque, enfim, não dava pra manter essa relação com ele. Não era casamento, era só um namoro, então ela falou, vamos lá, né, galera, não vai dar pra continuar com esse cara. E terminou. Tava recém-solteira e chateadíssima. O Lucas, por sua vez, ele relatou para a Ana, foi o que ele contou, né? Que ele tinha sido abandonado dias antes do casamento dele na igreja e que ele nunca tinha recebido uma explicação do motivo do que aconteceu, por que a mulher largou ele no altar praticamente, né? E ele tinha sido injustiçado, isso foi o que ele contou para ela, né? Tinha sido injustiçado, magoado, ele lamentava os investimentos que ele tinha feito, né? As noites em claro pra concretizar o casamento, enfim. Muito triste a história dele. E que ele estava frustrado, cheio de dívidas e meio que tentando se conformar aí de ter sido largado. E o que aproximou o casal, né, de início foi, sem dúvida, lógico, a história muito parecida deles dois, né? Então eles estavam chateados, recém-terminados, e isso aproximou muito eles dois ali no início. O Lucas, né, ele era muito atencioso com a Ana. Ela conta que ele era muito atencioso, carinhoso, presente, ou seja, tudo que ela não tinha tido antes, o Lucas era. Um bom cozinheiro, romântico, enfim. Eu tô contando aqui, eu acho que quem tá escutando já tá conseguindo imaginar alguma coisa, porque é sempre desse jeito, né, no começo. Ele proporcionava pra Ana uma paz e uma segurança que ela tinha procurado a vida inteira. Então, pra ela tava assim, meu Deus, achei o homem da minha vida. A ausência das tempestades constantes que ela tinha tido a vida inteira, principalmente com o último relacionamento, discussões, ameaças e etc., fez com que ela visse ele como uma perfeita salvação, um verdadeiro príncipe encantado. E a Ana se apaixonou instantaneamente. Em menos de 3 meses eles já estavam morando juntos. Pasme. Ela estava radiante, plena, né, exaustante ali. E fazia questão de mostrar tudo nas redes sociais. Então, assim, ela estava tão feliz que ela achou que tinha achado o amor da vida dela, que ela queria postar, né, gente? Hoje em dia, a nossa vida se resume a Instagram e redes sociais. Então, ela queria postar, queria falar pra todo mundo que tava vivendo essa relação. Enfim, ela tinha também uma ótima relação com a família dele, que a mãe, inclusive, morava com eles. Então, quando eles foram morar juntos, ela foi pra casa dele e ela morava com a mãe dele e com ele. E tava tudo bem, tudo ótimo. E aí, né, gente? Essa história não estaria aqui se fosse tudo bem, tudo ótimo. A situação começou a mudar quando a ex-noiva do Lucas, que supostamente abandonou ele, né? Foi a história que ele contou, entrou em contato com a Ana, né? Então, acho que ela viu ali a Ana muito feliz, né? E falou assim, não, pera aí que eu vou contar a história pra essa garota do que realmente aconteceu.
A moça estava visivelmente frustrada e inconformada com o fato dele já estar num relacionamento extremamente público, daquele jeito que eles estavam, felizes, né? E ela foi contar pra Ana que acompanhava os passos da Ana pelas redes sociais e que a Ana precisava saber que o Lucas não era quem ela esperava. Gente, babado. A ex-noiva, né, no caso, transtornada, ameaçou até enviar provas do verdadeiro caráter do Lucas. Ela chegou pra Ana e falou: Meu, esse cara não é quem você tá pensando que ele é. Ele é uma pessoa completamente diferente. Eu preciso te mostrar isso. Eu preciso te provar porque você não merece passar por isso, né? Nesse tom, talvez, que ela chegou pra Ana. E disse que ele procurava ela, o Lucas procurava a ex, diariamente, pedindo pra reatar a relação. E que possuía um exagerado histórico de traições, como ela. Gente, coitada da Ana, né? O motivo do cancelamento do casamento, inclusive, teria sido descoberta de mais uma traição. Na qual, essa traição que ela descobriu antes de terminar o casamento, ela descobriu que ele levava prostitutas pra casa dela enquanto ela trabalhava. Isso a ex-noiva contando pra Ana, né? Procurou a Ana porque viu ela lá postando tudo e procurou e contou isso. Inicialmente, a Ana não acreditou. Ela falou: Não, é possível, não tem como. Não é essa mulher, né? Enfim, tá com ciúmes, ela quer voltar pra ele. E não tem como isso ser verdade. Então, porque assim, afinal, o Lucas tinha jurado amor eterno, demonstrava isso diariamente pra Ana. Não é possível que este homem é capaz de fazer isso. E quando ela desligou o telefone com a ex-noiva, né? A ex-noiva enviou dezenas de imagens com fotos e realmente, gente, jogou os prints na mesa e mandou pra Ana. Todas as conversas que ela tinha dito que tinha acontecido, tinha realmente acontecido. O Lucas procurando ela, enfim. E nesse momento, a Ana ficou bem triste. Aí ela falou: prints. Contra prints não há argumentos, né, pessoal? Então ela ficou pensativa ali por uns 2 dias sem falar com o Lucas. Ficou muito confusa, chateada. E depois disso, o Lucas, com a ajuda da irmã dele, que era amiga da Ana, conseguiu encontrar ela de surpresa, porque aqui na história ela saiu, né, de casa, enfim, ficou chateada com ele, não queria nem falar com ele. Meio que deu uma ignorada nessa situação. E a irmã dele era amiga da Ana, então ela conseguiu encontrar ela, né, e marcou de conversar com ela. E elas juntas, conversando e tal. Tudo isso não passava de, né, no caso, uma emboscada, digamos assim. E a irmã do Lucas arrumou com ele. Então ele chegou de surpresa no bar onde elas estavam conversando. E a Ana não gostou muito não, porque ela não queria falar com ele. Mas ficou lá, conversou. E nessa conversa, o Lucas convenceu ela, né, claro. Falou assim: Imagina, é intriga da oposição, meu amor. Não fica acreditando nessa ex minha, que ela é uma maldosa, ela é muito má. Ela tá inconformada com o término, enfim, contou lá, fez a história triste dele, né? E a Ana acreditou. E nisso que ela acreditou, ele persuadiu ela, conseguiu convencer e manipular. Falou assim: essas fotos que ela te mandou não tem data, enfim, você vai ficar acreditando nela, ela é diabólica, enfim, ela é o diabo, ela é o cão, etc, etc. E a Ana confiava na irmã do Lucas, né? E também estava muito apaixonada. E a irmã também concordou, falou: Não, é mentira dela, da ex dele, imagina, não é isso não. Perdoou e eles voltaram para casa, felizes para sempre. No caso, dias depois, esse para sempre não durou muito, né? Dias depois, a Ana descobriu que estava grávida do Lucas. Ai, gente, demonstrou grande alegria, né? Porque ela não tinha filhos, enfim. Então ela ficou muito feliz. Porque ela descobriu essa gravidez do Lucas e ela estava apaixonada por ele, eles já tinham resolvido aquele problema, né? E, enfim. E o Lucas havia informado pra Ana, né, antes deles se envolverem, que ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento dele. Então, assim, ele já era pai de 2 filhos quando ele casou antes dessa ex que ele pintava como diabólica, né? Não sei se tá dando pra entender, mas eu espero que sim. Ele já tinha 2 filhos de um outro relacionamento ali, do primeiro relacionamento dele. Ele tinha se casado com 17 anos, né? E quando a namorada engravidou, então ele teve esses 2 filhos. O que a Ana ainda não sabia, porque isso ela já sabia quando eles começaram a namorar, era que ele já tinha se casado aí depois disso ainda. Gente, o passado deste homem era muito obscuro. Ela descobriu que ele já tinha se casado outra vez, antes do relacionamento com essa ex-noiva diabólica. Ou seja, teve o casamento que ele teve 2 filhos, ele teve o outro
E depois ele quase casou com essa noiva, né? Que abandonou ele lá. Cujo casamento também não se concretizou. Ele tinha morado, né? Com essa outra pessoa. Desse relacionamento ele tinha uma filha. Gente, uma criança de pouco mais de 2 anos. Ou seja, as coisas aconteciam bem rápido pro Lucas, né? Ele tinha uma filha de um pouco mais de 2 anos, mas ele escondia essa informação o máximo que ele podia. Gente, é sério. Eu tô contando, mas eu tô ficando mais revoltada, talvez, do que vocês que estão ouvindo. Senhor Jesus, este homem é um lixo. Enfim, ele escondia o máximo que ele podia essa informação de que ele tinha outra filha, esse bebê, porque ele não achava, ele alegava, né, que ele não era pai. Então assim, eu não acho que eu seja realmente o pai dessa criança, então eu não vou ficar cantando aos 4 ventos que essa daí é minha filha. A Ana recebeu essa informação da própria mãe do Lucas, que ficou completamente perdida. E ficou completamente perdida, né? Sentindo ali como se ela estivesse no reality show. Porque já tinha acontecido aquilo com a ex, e aí ela tá, de novo, ela tava feliz da gravidez. E aí vem essa mais uma informação. E ela, ainda apaixonada, decidiu seguir com o plano de ficar com o seu príncipe encantado. Ela quis conhecer, se aproximar das crianças, incluir na vida dela, participar da vida das crianças, né? Porque, enfim, acho que talvez ali naquele momento ela pensou que, poxa, eu vou ter um filho dele, né? Então, não tem muito porque eu não me envolver com os outros filhos que ele tem, enfim, a gente vai casar, vai ficar juntos e tal. Talvez tenha sido isso que ela pensou, né? Ela quis se aproximar, incluir as crianças na vida dela, enfim, mas começou a perceber que o Lucas não era um pai presente. Ou seja, começou a conhecer ele de verdade, né? Ele não era um pai presente, digno ou admirável, né? Isso preocupou ela profundamente, principalmente por ela estar grávida dele. Ele rejeitava tudo que envolvia as crianças. E não, embora ele não fosse agressivo com as crianças, ele era muito apático, ele não se envolvia integramente na vida de pai, né? Na paternidade dele. Ele era incapaz de pagar pensão digna em dia ou em dias rejeitava sair com ou viajar com as crianças. Tipo, ele não queria ficar com as crianças, ele não queria se envolver, né, afetivamente com os filhos dele. Lucas sempre, né, sendo manipulador, contador de histórias, e ele ficava inventando vários cenários pra tentar drenar os recursos da Ana. Então, quando a Ana tentava fazer alguma coisa pra ele poder sair com os filhos, etc., ele inventava um cenário, inventava aí, não dá, não sei o que, não. E envolvia, inclusive, a ameaça de morte que ele tinha por agiotas, bandidos, uma teia de absurdos. Gente, só, né, piorava. Ele só piorava a situação dele mesmo. E a Ana tava muito cega de amor, tava grávida, enfim. Ela acreditava nele, né, gente? Essa história já se passou aí com vocês? Em algum momento, com alguém? Enfim, muito parecida, né, com todas as histórias que a gente geralmente escuta. Nisso tudo, nesse macho que ela descobriu que, meu Deus do céu, quem é este homem? E ia se desmascarando, né? E ela ia conseguindo desmascarar ele nos detalhes. Enfim, que eram tão grotescas as mentiras que elas não se completavam. Então ela conseguia. Um profissional autônomo com a casa como escritório, né? Que ele tinha. Então ele era autônomo, ele tinha a casa como escritório dele. E às vezes ele viajava. Ela não conta o que ele trabalhava, mas ela conta que tinha um escritório em casa. E às vezes viajava. A Ana descobriu mais uma coisa, que ela tava Sherlock Holmes demais, ela tava descobrindo muita coisa. Que a mãe do Lucas, que pagava o aluguel, que com as mudanças, as demais contas passaram a ser dela, ou seja, ele não fazia nada. Aquele homem sequer cumpria suas obrigações paternas e ainda também as obrigações de homem, né? A gente morava com a mãe que pagava todas as contas dele. E depois a Ana passou a ser a mãe, digamos assim, né? Ela também dividia, ou seja, as duas mulheres ali na casa, que eram responsáveis pelas despesas financeiras, e ele, nada, né? E a ausência dele, depois que ela engravidou, foi se tornando mais constante. Ele foi deixando de ser aquele homem ali do começo, que era super atencioso e tal, e se tornou um cara ausente, assim, ele não estava mais ali o tempo inteiro com ela, né? E sempre inventando desculpas, né? Cada vez mais rebuscadas, né? As desculpas dele. Então, enquanto a Ana estava debilitada pela gravidez, né? Ela estava definhando, perdia força para confrontar ele, estava deixando pra lá. E a transformação era palpável, a transformação dele.
Antes que ele era caloroso, agora ele exibia frieza, distância, uma apatia sufocante. E o que, né, isso tinha ali umas marcas na Ana, né? Ela não queria isso, não foi isso que trouxe ela para essa relação com ele, foi exatamente o contrário. E a infidelidade se tornou escancarada, no caso dele, né? Com ele se envolvendo abertamente com outras mulheres. Assim, ele começou a simplesmente sair com outras pessoas, como se ele já tivesse terminado, mas eles não tinham terminado. Uma das quais chegou ao desplante, é isso que ela descreve, essa palavra, o descaramento de anunciar o relacionamento nas redes sociais, simplesmente. É uma provocação calculada para atingir a Ana. Então, assim, simplesmente a amante querendo telar. Aí, gente, já estava assim, a Ana já sabia dessa traição, mas essa pessoa fez isso, de postar lá nas redes sociais e assumir e tal. E essa resposta a isso, né, a tamanho desrespeito, a Ana escolheu investir energia na sua própria integridade física e mental e silenciou completamente as atitudes do Lucas. A gravidez, infelizmente, foi interrompida, né? Ela teve um aborto espontâneo e quando ela estava internada, ela ficou tão mal, tão sozinha, que ela tomou uma decisão, deixar o Lucas. Gente, graças a Deus, não aguentava mais, porque assim, quando eu fui lendo essa história, eu não vi a hora disso acontecer. Dela ir embora, pelo amor de Deus, da vida deste homem. Apagou qualquer vestígio da existência dele, da vida dela, e ainda no hospital. Olha isso, ela estava dentro do hospital ainda. Perdeu o bebê, estava lá internada. No hospital, ela alugou uma casa por telefone. Planejou a partida dela, passou na casa que eles moravam, só passou. Pegou só as roupas, assim, né? Fez uma trouxinha igual Chaves. E foi embora sem olhar para trás. Como era de se esperar de alguém desprovido de noção, né? O Lucas se lançou numa perseguição implacável contra a Ana, assim. Eles já estavam casados, ele estava traindo, pintando sete com ela. Quando ela resolveu ir embora, ele falou, acho que não vou deixar você ser feliz não, amor, eu vou encher seu saco. E ele ficava lá enchendo o saco dela, mandando mensagem, tentava forçar ali um encontro, cobranças indevidas, né, exigências de bens insignificantes. Então assim, ele ficava cobrando coisinhas bobas, talvez que ela tinha levado embora, enfim, assédio telefônico incessante. Então assim, ele ficava ligando pra ela o tempo inteiro, enchendo o saco, não deixava ela assim ficar em paz, né. E diante dessa investida, a Ana se viu ali compelida a mudar o seu número, teve que restringir a presença em locais que antes ela ia, né, por conta disso. Então, ela já tinha o costume de frequentar certos lugares, e, enfim, porque lá no começo da história, né, nós falamos que ela contou pra gente, né, que eles frequentavam os mesmos ambientes, etc e tal, mas ela teve que mudar, porque não dava mais pra conviver com ele, né, e por anos, a fio ainda, o Lucas buscou acessar a Ana o tempo inteiro, ele não deixou ela em paz por anos, ela não diz aqui quantos anos, mas por muitos anos ele ficou enchendo o saco dela, gente. E pedindo perdão, tentativa de tirar aquela culpa, né? Eu mudei, foi tudo uma coisa do passado, sou um novo homem. Não, né? Só que não. E ela se manteve ali irredutível, ficou em silêncio, não se dobrou a essas desculpas. Fica aí, né, pessoal, pra vocês que estão passando por isso. Não atendam eles, não fale com eles, porque, enfim, né, depois de ter passado por tudo isso, de ter sido debilitada, enganada, né, ele agiu de uma forma, assim, muito sem empatia, né, faltou com decência humana, né, com ela. E depois que ela foi embora, foi atrás pra pedir desculpas, assim, isso não existe. Então esse foi um momento de inversão da vida da Ana, um momento que ela se separou dele. Enfim, o destino, inclusive, proporcionou pra Ana um encontro com essa ex-noiva dele, que através de um amigo em comum, né? E ela confirmou a infidelidade do Lucas durante o relacionamento com a Ana e falou, né, por que ela tinha terminado o noivado, por que perto do casamento, porque ela não ia casar com um cara como ele, né? E ela falou, né, pra Ana, olha, você não merecia isso, por isso que eu te contei, enfim, aquele plot twist lindo que a ex vira amiga da atual, né, que ela fala assim, tá muito feliz, mas na hora que chegar seu momento de ficar triste, a gente vai sentar aqui nessa mesa pra gente conversar. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Ana e com a ex-noiva dele lá do começo, a diabólica, né, que ele pintou ela como diabólica. Então, assim, essa foi a inversão da vida da Ana, ter saído dessa relação, ter tomado as rédeas, mesmo muito, muito, muito debilitada.
assim, nós não estamos falando os nomes reais, mas essa pessoa provavelmente vai ouvir. Então, parabéns por ter saído disso, por ter tomado essa decisão no momento exato em que você precisava. Mesmo tendo ali perdoado e, enfim, sido manipulada, né? Porque em relações abusivas, realmente a pessoa se é manipulada pela outra, né? Ela está envolvida e é um abuso psicológico primeiro, a pessoa não consegue sair. Muitas pessoas estão vivendo isso, não saíram, né? Mas procure ajuda, procure terapia, procure outra pessoa, desabafe com alguém que você gosta, pra não ter que ficar passando por isso, tá, pessoal? Tentem inverter a situação como a Ana inverteu. Inclusive, ela contou aqui ao final dessa história que ela encontrou uma pessoa muito legal depois, que ela hoje em dia tá casada, está muito feliz, né? Com alguém que realmente ela ama e que merece o amor dela, merece o que ela proporciona, está muito bem. Que bom, né, Ana? Espero que você esteja feliz também. Um abraço pra vocês, para você e pra vocês que escutaram até aqui. Deixe seus comentários se vocês gostaram desse formato, desse quadro. É um teste, né? Nós vamos ver se vocês gostam. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de deixar comentários, compartilhar com outras pessoas para escutar essas fofoquinhas, digamos assim, de vidas anônimas. Um beijo e até a próxima!